Miguel Sousa Tavares, às segundas-feiras no Jornal das 8. Muito boa noite, bem-vindo, Miguel. Vamos falar da abstenção. Acabámos de ver os números de ontem, 60,5%, mas há também outras contas a fazer para termos atingido este número. Sobre imigrantes automaticamente recenseados e eleitores fantasma que continuam inscritos, ou seja, quer queiramos, quer não, 60,5% de não votantes não é um número real. Não, mas deixe-me começar por dizer que votaram menos de 600 mil pessoas do que tinham votado há 5 anos. Número que está dentro da normalidade de uma reeleição de um presidente, ou seja, de um presidente que já está no cargo. Normalmente são 15% a menos, e foram 15% a menos que votaram nestas eleições em relação a 2017. Portanto, até aí, tudo bem. Aliás, tudo bem, tanto mais que havia a pandemia, não é? E havia a experiência que as pessoas tinham tido de ver aquelas filas de 2 e 3 horas para votar no domingo anterior da eleição, no voto antecipado. Portanto, as pessoas tiveram medo. E, portanto, atendendo a esses números e a que a reeleição de Marcelo estava assegurada, eu considero que foi uma grande demonstração de coragem cívica dos portugueses e de vontade de segurar a democracia dos que foram às urnas. Eu recordo que a semana passada andávamos a falar de números previstos de superiores a 70% de abstencionistas. Segundo, nós temos 8 milhões e 300 mil portugueses, 600, entre 500, 300 a 600, eu não tenho o número de cor, residentes do território nacional. Desses, há 2 milhões que não têm idade para votar. Portanto, vamos baixar de 2 milhões essa fasquia. E temos 10 milhões 865 mil recenseados. Ou seja, sobram 3 milhões. Esses 3 milhões, 1,5 milhão são fantasmas. Estão mortos. Estão mortos nos cadernos eleitorais e não se consegue, até hoje ninguém conseguiu que os mortos viessem às urnas. Portanto, cada vez há mais mortos nos cadernos eleitorais e eu não sei porque é que não são atualizados. Não deve ser assim tão complicado no tempo da informática. Essa é uma discussão recorrente. Recorrente, há 20 anos que isto dura e cada vez vamos ter mais. E não se percebe eu até considero ofensivo para as pessoas que de facto vão votar estarem sempre a levar com os números da abstenção em cima. Porque quem esteve ontem a votar, por exemplo, não havia as filas que tinha havido há 8 dias antes, mas eu, por exemplo, esperei meia hora na fila, não é? As pessoas que fazem esse esforço, e numa altura que até é perigoso sair à rua, como nos dizem, estes não acabam por ser decepcionantes para essas pessoas. É decepcionante, porque parece que a nossa democracia não funciona por desinteresse, por tudo isso. É verdade que há abstencionistas, que quase diria profissionais, que não se interessam por isso. Mas há muitos que o não são, e esses não merecem levar com esses números em cima. Portanto, é tempo de limpar os cadernos eleitorais. Depois temos o voto dos imigrantes. Eram 200 mil que estavam recenseados antes e agora passamos a ter 8,5 milhões. Automaticamente, basta ter o cartão de cidadão e passaram a estar recenseados. Ora bem, 98% abstiveram-se, que é o normal. Mas aqui aparece uma pergunta. O Presidente da República ontem dizia, com razão, que temos que facilitar o voto dos imigrantes, nomeadamente por correspondência. Sim. Não se percebe que não haja. Quer dizer, terem que ir votar aos consulados, quando às vezes estão a centenas de quilómetros de um consulado, não é aceitável. Agora, põe-se uma questão política, que é o seguinte. Os poucos que votam, votam sempre contra aquilo que é o sentido maioritário de voto dos portugueses que cá estão. Nomeadamente votam muito mais à direita e ontem votaram muito mais em André Ventura. E a questão política que se põe é o seguinte: se facilitarmos o voto de todos os imigrantes, nomeadamente por correspondência, há ou não há o perigo de um dia nós podermos eleger um Presidente da República que imagina que está taco a taco, mais ou menos, e a balança pender Basta imaginar que para quem os imigrantes 1 milhão votaram, de imigrantes tivessem votado em André Ventura, de facto. O que é que podia ter acontecido? A balança pode acontecer, cair para o lado de que os portugueses que cá não vivem escolheram e não os portugueses que cá vivem. É um assunto que merece reflexão. Obrigado, Miguel Sousa Tavares. Vamos voltar a ver-nos daqui a pouco, neste Jornal das 8. Terás como entrevistado esta noite o médico pneumologista Filipe Frois. Até já. Até já.